Estamos recebendo em nossos estúdios Roberto Freire, ex-deputado federal, pernambucano, mas foi eleito pelo estado de São Paulo, retoma agora a presidência nacional do Partido Cidadania. Roberto, seja muito bem-vindo aqui à CBN Salvador. Tudo bem? Tudo bem, isso é um prazer sempre conversar aí com vocês. Prazer é todo nosso. Bem, ontem você foi restituído aí no comando do Cidadania, depois de uma decisão judicial, né? Como é que está essa situação? Porque o Conte Bittencourt, ele enviou uma nota e dizendo que vai recorrer dessa decisão, mas pelo que eu vi do processo, é muito difícil que haja uma reviravolta nisso aí, né, presidente? Infelizmente, a cidadania enfrentou, nesses últimos 2 anos, problemas muito graves, né? Quando, em 23, resolveram me destituir, a sessão foi muito conturbada. Eu não estava presente, eu não fui, mas foi conturbada e, no final, saiu uma ata que falava em licença e sem ter havido nenhum pedido de licença. Houve uma sugestão de um membro que poderia ser o caminho, que eu pedi licença mas isso tinham que acertar comigo, não acertaram nada, e com a saída eu me afastei do partido, que fiquei filiado, até porque esse é o único partido que eu tenho em minha vida, eu não ia sair. Estava filiado, mas me afastei totalmente. E me afastei totalmente por 2 anos, né? Sem ter nenhum contato com nada. Fui surpreendido quando vieram aqui em casa e dizer que eu continuava presidente do partido. Por quê? Porque a ata da minha eleição foi num congresso realizado pelo partido em 2022, era o único ato que tinha sido legalizado. Não tinha havido nada. E tudo bem, há uma dificuldade para partidos ficarem imaginando o que é de fato e o que é de direito. Você pode viver de fato e não vive de direito se você não tiver uma certidão de nascimento. Mas você de fato existe. Mas você não exerce nenhum papel de cidadania sem que haja aquele registro. O partido político é assim também. Eu até dizia a eles agora, depois de todo esse processo, eu digo, olha, se fosse na época da clandestinidade, nós não tínhamos que estar obedecendo à lei, até porque a lei nos procurava, e se nos pegasse, prendia, reprimia, torturava, até matava. Então, a atividade comunista era isso, e o que valia era o que nós resolvíamos. Mas hoje nós estamos na legalidade, num processo democrático, e até lutamos muito por isso, e lutamos mesmo. Por dentro do MDB, não teve nenhuma aventura, nem coisa alguma. Foi luta democrática. Pois bem, vivemos numa democracia e temos que respeitar a lei. Isso não foi feito. Não foi. E o pior é que eu acho que não foi com nenhuma má-fé. Foi incompetência. Só É posso verdade. dizer isso. E aí me chamaram para resolver. Não houve acordo. Eles não imaginaram que isso iria dar o que deu. Por quê? Porque se continuasse, você recebe recursos públicos. Se você não está legalizado, como é que você vai mexer nesses recursos? Entendeu? Então, por isso é que teve que buscar uma liminar e depois veio o embargo, e o embargo decidiu que eu tomasse de imediato a liderança novamente do partido, a presidência, e eu estou aí. É mais uma tarefa que, depois de idoso, eu tenho que cumprir com um partido que eu entrei lá em 1962, o velho PCB, em 62 do século passado. Mas idade mental você não tem, né? É muito jovem nas ideias, Nós Roberto. não tem Mas, nem Parkinson nem Alzheimer. exatamente.
Mas assim, a gente está num cenário nacional também um pouco complicado, que é exatamente esse lançamento da pré-candidatura de Flávio Bolsonaro do PL à presidência da República, diz ele que tem a bênção do pai para formar. E antes de ele fazer esse anúncio, havia um esforço dos partidos de centro, de direita, para lançar uma candidatura única contra o presidente Lula para tentar barrar a reeleição do atual comandante da República. Com esse cenário agora, o que se fala, o próprio Tarcísio de Freitas, que é governador de São Paulo, admitiu que é muito provável que Flávio Bolsonaro, sendo efetivado candidato, haverá candidatura de Romeu Zema do Novo, haverá candidatura de Ratinho Júnior do PSD, haverá candidatura de Ronaldo Caiado pela Federação União Progressistas. Em relação à cidadania, Roberto Freire ainda tem a simpatia de Eduardo Leite ou pede aí que seja feito outro esforço em prol de outro nome? Olha, eu não posso falar se o Cidadania tem simpatia por Eduardo Leite. Eu tenho, Uhum. né? Mas o partido ainda, infelizmente, uma das coisas que esses 2 anos também revelou é que o partido perdeu um certo protagonismo, apesar de muito pequeno, mas nós sempre tivemos um certo protagonismo, seja pela história, pela nossa atividade. Eu lembro que em 22 nós tivemos um papel muito significativo e importante na candidatura da Simone Tebet, e Verdade. que foi uma boa candidatura de campanha. Nós nos transformamos num Iseto Brancaleone, que era quase só cidadania, porque nem PSDB nem MDB nacionalmente se integraram. Aliás, Baleia se integrou, Bruno Araújo também, mas os partidos era um diretório no local, no outro, mas não era o partido como um todo, porque era meio dividido. Tinha o Nordeste, no caso do MDB, simpático a Lula, o MDB, Sudeste sulista, simpático a Bolsonaro. Então, e Simone Tebet marchou sozinha, mas fez uma excelente campanha, marcamos, o partido, como sempre, respeitado, tendo um papel. Há 2 anos nós estamos meio ausentes. Né? A nossa bancada, que já é pequena, né? Cada um estava solto. Por quê? Porque o partido, incrível, mas afastou-se da bancada. Né? Então, isso teve todo um problema e agora vamos ver se o partido, com essa volta, e é uma volta que eu tenho que encontrar, inclusive pela Justiça, em 30 dias, como encaminhar direção, se vamos para uma nova direção, e eu sou simpático a isso, até porque eu não voltei para ficar. Eu voltei para tentar resolver esse problema e caminhar. Agora, para caminhar, precisa ter política, e eu acho que a gente precisa resolver do ponto de vista administrativo e legal, e depois começar a discutir política. Nós precisamos discutir muita política nesse país, porque o problema maior nosso não é o problema do Flávio Bolsonaro. Claro, essa polarização é tóxica. O lulopetismo, o bolsonarismo, isso tem atrasado o país, sem dúvida alguma. Não tem política, tem como se fosse uma briga de facções. Não é facção criminosa, mas é uma facção política. Uhum. Quer dizer, perde a dimensão e cuida apenas dos interesses. O clã Bolsonaro, com essa candidatura de Flávio, é nitidamente garantir o nome na disputa eleitoral, não é uma articulação política da direita nacional. Então, nós precisamos discutir política. Acho que o partido tem que voltar a pensar o que foi em 22, o que é que nós representamos politicamente, por que buscar não é uma terceira via, uma via democrática, juntar liberais, sociais-democratas, centro-direita, centro-esquerda e até esquerda, como eu, que não é lulopetista, e existe no Brasil isso. Uhum. Então, e que não quer ir com o lulopetismo, porque isso é um atraso, está perdido no tempo.
O Brasil está aí, o mundo se desenvolvendo, e aí diz, mas nós estamos crescendo. Sim, mas a passos de cágado, enquanto os outros vão lá a jato. Né? Está lá a China, a Índia, o Vietnã, Coreia do Sul, tudo superando o Brasil, crescimentos impressionantes. E o Brasil, crescimento medíocre. E ainda fica achando, não, mas estamos crescendo, estamos não sei o que, gerando emprego em quê? Do modelo antigo, de fábrica. Né? O que eu quero saber é como é que estamos gerando emprego no futuro. Até porque esse é o que está difícil, porque não é mais ou a mesma sociedade, você não tem mais CLT como um código do trabalho. Isso é cada dia mais reduzido. O código de trabalho é outro. É da uberização, da pejotização, que falam de precarização como uma visão profundamente equivocada. Porque essa é a forma do trabalho futuro. Então, mas isso nós vamos discutir, conversar e ver se o Cidadania, junto com partidos que não estejam no campo bolsonarista nem no campo lulopetista, se podemos ter uma alternativa. E eu acho que esse nome melhor seria o Eduardo Leite, até porque ele tem uma boa experiência. Ele ganhou em 2 oportunidades no Rio Grande do Sul, derrotando o candidato bolsonarista e lulista. Ele sabe como derrotar os dois ao mesmo tempo. É verdade. Agora, em relação à federação que estava sendo cogitada, né? O Conde Bittencourt, ele praticamente estava levando cidadania para o colo do PT com essa federação com o PSB. Roberto Freire não vai manter isso, né? Não, olha, eu tenho que ter cuidado. As pessoas imaginam que eu sou caudilho, mas eu sempre fui democrata. Né? Não sou eu que vou decidir. Quem vai decidir é o partido. Agora, a minha posição é, evidentemente, não é de ser sublegenda nem satélite do PT. Nós nunca fomos. Tá? Então, quando alguém vem dizendo, mas, olha, Lula e o PT, eu disputo com eles, com contradições, desde o momento até que eles ainda não existiam, estavam ainda embrionários, nas conclates, época durante a ditadura. Então, tivemos contradições no processo constituinte, no processo de anistia, ou seja, nunca temos muita identidade. Estamos no mesmo campo. Estávamos no campo de esquerda, continuamos, mas temos divergência. Eu, por exemplo, na América Latina, no Fórum de São Paulo, eu fui uma reunião e o partido já não foi mais, por conta da posição equivocada, ideologicamente vinculada a processos que a história já derrotou. E nós precisamos ter uma esquerda. Eu hoje digo um pouco na América Latina o que Boric mais ou menos buscava representar no Chile. Era contra a ditadura, né? Não tem que se aliar a nenhum eixo de Irã, de China, de Rússia. O Brasil está junto com o Bolsonaro apoiando Putin. Está junto com o Trump, que parece ser um aliado. Parece, não, é um aliado de Putin. Então, que diabo é isso? Onde é que nós estamos vendo a esquerda apoiando o atraso da misoginia, da Sharia, da Guerra Santa das repúblicas islâmicas do Irã? Que diabo é isso? Daqui a pouco vamos que vai virar Talibã aqui. E na rua, olha, defesa do Estado palestino é uma coisa, defesa do Jihad e do Hamas é outra. É outra, bem diferente. É outra coisa, lutar pela esse. Nós sempre lutamos, a nossa história é a história dos 2 Estados. Agora, não é de apenas um Estado, o islâmico, na sua Guerra Santa. Não, não é por aí, não. Isso aí é uma contrafação do que significa ser de esquerda, iluminista, de respeito a direitos humanos. Podemos ter todos os desvios, estivemos e tivemos, com Stalin, com Mao, o Putin. Então, nós tivemos toda sorte de desvios. Agora, a proposta da esquerda é iluminista, surgiu do iluminismo. E eu pretendo dizer que continuo de esquerda com a visão iluminista. Eu não quero nenhuma treva de ditadura, nem coisa alguma. Até porque a gente defendeu isso pensando que seria futuro e não foi. Cidade.